as manifestações de pesar do senador Cícero Lucena, o senador Armando Monteiro, aqui presente conosco no Senado, no plenário, o deputado Leonardo Gadelha. Também expresso as minhas condolências à família, já manifestada aqui pelo senador Cícero Lucena, pelo senador Armando Monteiro, e eu quero me associar, desejar que a família possa ter todo o conforto, toda a paz nesse momento de grande sofrimento. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na condição, senhor presidente, de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos procurado dar protagonismo à comissão nos debates que têm uma relação direta com a nossa política externa e, sobretudo, também com os temas relacionados à defesa nacional. E um dos temas que, de forma recorrente, tem se feito presente na Comissão de Relações Exteriores é o tema da migração. Esse tema, senhor presidente, é um tema tão relevante, tão importante nos dias atuais, que a Organização das Nações Unidas chegou a constituir um alto comissariado para acompanhar e monitorar os problemas relacionados à migração no mundo. E não é diferente em nossa região, não é diferente na América do Sul, até porque o nosso país, o Brasil, tem uma larga tradição de acolher imigrantes que contribuíram ao longo da nossa história para a formação cultural, a formação econômica, a formação social. Em cada canto dos nossos estados federados, é assim no meu estado, no estado do Espírito Santo, quando ainda lá atrás, no Império, nós recebemos inúmeros imigrantes italianos, alemães. Esse processo é um processo que está presente na vida, portanto, e no hábito dos brasileiros. É também um hábito da nossa política externa. Nos últimos anos e nos últimos meses, esse tema tem se agravado, senhor presidente. Nós temos debatido esse tema largamente na Comissão de Relações Exteriores e, sobretudo, o tema relacionado à imigração dos países que fazem fronteira com o nosso país, aqueles que não fazem fronteira de forma direta, mas de forma indireta. E nós temos debatido muito na comissão o caso do Acre. Os imigrantes haitianos que, em razão de uma desestabilização em todos os sentidos, em todos os níveis, em função dos acidentes naturais, em função das epidemias, são imigrantes que estão buscando um novo horizonte, um novo porto seguro, para redesenharem as suas vidas. E nós ontem fomos ao Acre acompanhados da bancada do Acre nessa casa, o senador Aníbal, o senador Petecão e o senador Jorge Viana. Lá no Acre nós fomos recebidos pelo governador Tião Viana, fomos recebidos pelo seu secretário de Direitos Humanos, de Rio Branco fomos até Chapuri, de Chapuri fomos até Brasileia, fomos até Epitassolândia e pudemos, do ponto de vista objetivo, in loco, observar a gravidade e a complexidade desse tema para o estado do Acre. É preciso reconhecer aqui, senhor presidente, o esforço pessoal do Ministério da Justiça, o esforço pessoal do doutor Paulo Abraão, secretário nacional de Justiça, inclusive o esforço pessoal do ministro José Eduardo Cardoso, que já esteve pessoalmente na cidade de Brasileia, verificando objetivamente as condições e as dificuldades, não apenas de Brasileia, mas também a dificuldade de Assis Brasil, por onde se dá a imigração física de muitos haitianos. O fato objetivo, senhor presidente, é que todos os esforços, eles ainda são insuficientes na direção de nós produzirmos uma política pública, permanente
de atendimento a esse fenômeno estrutural em nosso país. Para que tenhamos uma ideia, em 2010 foram 37 os haitianos que imigraram para o nosso país. Em 2013, senhor presidente, já contabilizamos entre haitianos, senegaleses e outros mais, são quase 10 mil imigrantes. Portanto, aquilo que em 2010 foi 37 imigrantes, em 2013 esse número salta de maneira espantosa para aproximadamente 10 mil imigrantes. Esse volume extraordinário de semelhantes humanos nossos que procuram uma vida nova em nosso país está a exigir do governo brasileiro, do Estado brasileiro, um apoio muito intenso ao Estado do Acre. Esses haitianos, eles estão chegando ao nosso país através de rotas ilegais e já se constata em toda a região a existência, a estruturação de máfias que estão se valendo dessas pessoas em estado pleno de fragilização para se aproveitarem desse momento dessas pessoas que exigem, de fato, toda solidariedade humana. Eles saem do Haiti, chegam ao Panamá, ao Equador, ao Peru, à Bolívia e ao Brasil. Essa rota precisa ser enfrentada pelo nosso governo, pelo nosso Estado, pelo nosso Ministério das Relações Exteriores, que tem intensificado esforços e relacionamento com o governo do Peru. Há uma dificuldade estrutural, pois o governo do Equador, tradicionalmente, não exige visto. É uma tradição no país, desde sempre, a não exigência de visto. O fato objetivo é que isso tem facilitado, isso tem potencializado essa imigração e nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos estruturarmos para que essa migração possa se dar de forma compatível, porque não se trata de um fenômeno circunstancial, se trata de um problema estrutural. E eu pude constatar, na companhia dos meus colegas que representam o Estado do Acre nessa casa, o quanto que o Estado do Acre e as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, assim como Assis Brasil, estão sofrendo. Porque, senhor presidente, são haitianos, senegaleses, que ficam na cidade durante 15, 20, 25 dias. É comum, e eu pude visitar, a forma inadequada do abrigo que está acolhendo esses seres humanos. Brasileia, um município pequeno, com uma população urbana, talvez em torno de 8 a 10 mil pessoas. E nós temos lá um abrigo improvisado que, via de regra, está acolhendo de maneira permanente entre 700 e 800 a 1.000 pessoas. São crianças, são mulheres. Há uma expansão da presença de pessoas de meia idade convivendo sem a menor condição. Isso tem sobrecarregado a população local, isso tem subtraído as políticas públicas absolutamente necessárias na cidade, porque a estrutura frágil de concessão de saúde pública exige que esses recursos possam estar sendo compartilhados com esses imigrantes. O governo federal tem sido parceiro, do Estado, tem atendido, mas é um atendimento que precisa ser estruturado em torno de política pública. Se faz necessário, senhor presidente, que de maneira inadiável o governo federal possa estruturar condições físicas e assistência em torno dos serviços públicos que são necessários a esses migrantes. Eu pude, inclusive, constatar numa reunião que fizemos, e já ouço o senador Sérgio Petecão, que me deu o prazer da companhia no dia de ontem, pude constatar que há um sentimento na cidade em evolução que não é um sentimento positivo. Aquele acolhimento que, num primeiro momento, se deu com extraordinária hospitalidade,
já começa a causar muito estresse, porque a cidade não tem estrutura para acolher esses haitianos. Eu volto a frisar, senhor presidente, em 2010 foram 37, em 2013 já foram aproximadamente 10 mil imigrantes, e isso está causando na região todo tipo já de conflito iminente que nós precisamos chamar a atenção das principais autoridades do governo federal para a produção de políticas efetivas, de modo a criarmos e darmos uma condição a essas pessoas para que eles possam receber abrigo em nosso país, mas é fundamental que isso se dê, respeitando, evidentemente, a condição de vida dos acreanos que vivem nessa cidade. Mas ouço com prazer o eminente senador Sérgio Petecão, que me deu o prazer da companhia no dia de ontem no estado do Acre. Agradecer ao nobre senador Ricardo Ferraz pela parte. Já tive o prazer de agradecer hoje pessoalmente aqui no plenário a sua ida ao nosso estado como presidente da Comissão de Relações Exteriores, que poderia muito bem ter chamado esse debate, convidado os prefeitos, para que nós discutíssemos aqui na comissão, no ar-condicionado, lógico que era muito mais tranquilo, mas essa sua vontade, e aí eu sou testemunha disso, daquele primeiro episódio que você foi na fronteira buscar aquele senador boliviano, o senador Roger Pinto, que passou ali mais de 400 dias na Embaixada Brasileira, refugiado em uma situação muito difícil. E quando o boliviano chegou na fronteira, você desprovido de qualquer vaidade, foi lá e recebeu o senador que se encontra ainda aqui em Estado brasileiro. Quando eu, o senador Aníbal, o senador Jorge, pedimos para que a Comissão de Relações Exteriores fosse até o nosso estado, você de pronto nos atendeu, e aqui, mais uma vez, eu queria agradecer pela a sua sensibilidade na primeira conversa que teve ali, na primeira visita que teve ali, naquele espaço que está ali, mais de 600 refugiados. E aqui nós temos o prazer de receber o prefeito Everaldo, que já é fruto, o prefeito Everaldo, que é prefeito lá de Brasilé, já está aqui em Brasília, que foi fruto da nossa visita lá, no dia de ontem, o Ministério da Justiça, o secretário do Ministério, o seu Paulo Abrão, já convidou todo o staff do governo. Isso fez questão de estar nessa reunião para fazer um relato da situação que você viu. Até porque, no nosso encontro lá, já deu para sentir, assim, na fala das pessoas, da promotora, da vereadora, dos representantes sindicais que estavam ali, os vereadores, o presidente de Câmara e do próprio prefeito, já deu para sentir um certo desespero das pessoas. Não temos nada contra os haitianos, muito pelo contrário. Quando chegou aquela primeira leva de haitianos ali, eu lembro que as autoridades peruanas criaram problemas e o governo acreano de pronto foi lá e recebeu aquele, salvo engano, em torno de 30 haitianos, recebeu e deu guarida. Mas o problema é que agora está caminhando para uma situação, como o senhor já disse, insustentável. O transtorno que hoje a população de Brasilé, o município de Brasilé, o prefeito está aqui, fez um relato hoje emocionante lá no Ministério da Justiça, o prefeito Everaldo. O prefeito de Epitaciolândia, André Assem, tiveram a oportunidade de fazer esse relato para nós, é que a população está numa situação muito difícil. Os espaços públicos, as praças, os bancos, os municípios são dotados de pouca estrutura. Os postos de saúde não estão dando conta de atender os munícipes, os moradores do município e também o nosso irmão haitiano. Então, a minha fala
é no sentido de agradecer. Nós temos um carinho muito grande pelos os imigrantes que têm adentrado, não só os haitianos, mas outros que têm adentrado pelo nosso estado, mas a nossa preocupação maior é com a população de Brasileia e a população de Epitaciolândia e de Assis Brasil também. Mas, graças a Deus, essa sua ajuda como presidente dessa comissão tão importante aqui desta casa nos ajudou e muito, levando autoridades do governo federal para que pudesse visitar em loco e ver a grave situação que hoje passa o município de Brasileia. Então, muito obrigado, senador Ferraz, eu como membro da sua comissão, e ter o senhor como presidente nos orgulha muito. O Espírito Santo está de parabéns de ter um parlamentar aqui que tem dado uma contribuição grande para o Senado, mas principalmente para a nossa Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigado mais uma vez. Todos nós, senador Petecão, devemos ter como primeiro compromisso a defesa intransigente dos nossos estados. Até porque esta é a casa que representa a Federação Brasileira. Este é o nosso primeiro compromisso sempre aqui no Senado. Mas nós não podemos nos omitir de fazermos o debate e o enfrentamento das questões nacionais. E esta é uma questão de Estado. O Estado brasileiro precisa se estruturar para a questão do fenômeno das migrações. Esses semelhantes, os nossos seres humanos haitianos, esses nossos irmãos, eles não são refugiados, eles são imigrantes. Eles vêm para cá como opção em busca de uma vida nova, e nós podemos perceber na face de todos eles, jovens, mulheres, adultos, crianças, que eles vêm para cá em busca de um mundo novo, de um caminho novo, à medida em que o Brasil se transformou em referência para essas pessoas. E nós precisamos continuar sendo solidários, porque esse é um princípio civilizatório entre todos nós. Mas é necessário, e nós precisamos reconhecer aqui, o esforço do ministro Zé Eduardo da Justiça, que esteve lá pessoalmente, o esforço do secretário nacional de Justiça, o doutor Paulo Abraão, que é um técnico competente e comprometido com essa questão. E é preciso que, dos nossos quase 17 mil quilômetros da fronteira seca do Brasil profundo, 70% dos problemas com a imigração estão ali naquela região norte, especificamente no estado do Acre, nas cidades de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia. Então se faz necessário a construção de políticas perenes e permanentes. O governo do Acre, os prefeitos municipais, e eu quero saudar o prefeito Everaldo, que está aqui presente conosco no plenário, que nos recebeu lá em Brasileia ontem. O governador Tião Viana, o seu governo, não tem capacidade de suportarem esta demanda, esta pressão sobre o seu estado. Por isso nós estamos aqui na expectativa, já fizemos hoje uma primeira reunião no Ministério da Justiça, unindo e juntando esforços na direção de produzirmos resultados para essa que é uma questão, volto a repetir, estrutural, que vai se manter à medida que o nosso país se transforma na região como alternativa de oportunidade para essas pessoas. Mas ouço com prazer também o senador que representa o estado do Acre, o senador Aníbal, que eu tive também o privilégio e o prazer da sua companhia nesta missão que nós ontem coletivamente lideramos no estado do Acre. Senador Ricardo Ferraço, quero inicialmente cumprimentá-lo por esse pronunciamento, mas fundamentalmente cumprimentá-lo pela decisão acertada de ter levado a Comissão de Relações Exteriores a realizar uma audiência pública lá na cidade de Brasileia, ontem, com toda a comunidade presente, vereadores, promotora, lideranças comunitárias, comerciantes e pessoas
da sociedade que se dispuseram a refletir o tamanho do sacrifício que aquela cidade de Brasileia e a cidade de Epitaciolândia estão fazendo nesse processo de recepção dos migrantes. Está sem som aí. Dos imigrantes haitianos e de outras nacionalidades que têm vindo para o Brasil em busca de melhorar de vida. Sem dúvida que o Brasil passou a ser um endereço muito mais atrativo para diferentes povos do planeta, uma vez que o Brasil se transformou num país que tem oferta de empregos, que tem uma economia que está se sustentando mesmo diante da crise que afeta outras nações muito mais bem aquinhoadas do que o Brasil, e de tal maneira que o Brasil se transformou num endereço atrativo para essas pessoas que buscam melhorar de vida. Ocorre que aqueles municípios de Brasileia e Epitaciolândia, a população desses dois municípios tem feito uma parcela de sacrifício muito maior do que elas têm condição para fazer, para suportar. E exatamente por isso, aquele sentimento de solidariedade, que foi o sentimento inicial, a gente já viu, inclusive, as famílias ali fazerem cotinhas para passarem o Natal junto com as famílias haitianas que chegavam. Ou seja, havia um sentimento de solidariedade. Mas esse sentimento de solidariedade hoje está correndo o risco de se transformar num sentimento de intolerância. Por quê? Porque a vida das cidades foi completamente alterada, a vida da população dessas cidades foi alterada e agora é pedida uma ação do governo federal. E aí vale muito a pena ressaltar que a audiência pública que a Comissão de Relações Exteriores, sob a sua presidência, realizou ontem em Brasileia, ela já produziu frutos. Hoje já tivemos uma reunião de trabalho, uma reunião técnica, onde estavam presentes o secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão Nacional de Anistia, Paulo Abraão, estava presente o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Acre, a chefe de gabinete civil do Acre, o procurador de Justiça do Estado do Acre, e assim, com representantes de todos os ministérios que podem vir a contribuir para ter uma proposta. Então, a gente pode dizer que do que aconteceu ontem em Brasileia para hoje já andou alguma coisa, e principalmente com a certeza que nós saímos dessa reunião no Ministério da Justiça, de que na próxima semana a gente deve se reunir novamente e, se Deus quiser, a gente já vai ter uma proposta para apresentar ao senhor ministro José Eduardo Cardoso e à presidenta Dilma, no sentido de que a gente faça dessa realidade, que é essa leva de imigração que está acontecendo via Estado do Acre, se transformar também numa oportunidade para aquela população, numa oportunidade para aquele governo e para as prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia também. Senhor presidente, agradecendo à parte do senador Aníbal e, evidentemente, a condescendência de Vossa Excelência, esse não é um tema simples. Nós não podemos aqui banalizar e simplificar esse problema. Acho eu, inclusive, que todas as vezes que você simplifica um problema complexo, você está nada mais, nada menos que se enveredando pelo caminho da bravata. Se fácil fosse, a Itália teria resolvido os problemas de imigração africana para o sul. De 2008 para cá, mais de 100 mil europeus deixaram o continente europeu em função da complexa crise econômica com impactos sociais que vive a Europa. Enfim, o problema da migração, ele é um problema que está presente hoje em muitos estados nacionais. No médio e longo prazo, o que nós precisamos é combater essa rota ilegal, combater a indústria que foi firmada e forjada para a exploração desses seres humanos que passam por dias de muita dificuldade. Isso envolve uma articulação do governo brasileiro com o governo do Equador, do Panamá, do Peru e da Bolívia. Sem deixar de levar em consideração, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os problemas que nós temos nessas fronteiras com a produção de drogas. Desses países são exportados grande parte das drogas que infernizam a vida
da família brasileira. E esses seres humanos, no limite da ociosidade, eles estão a um passo de se envolverem com esse drama e podem ser presa fácil desse tipo de indústria. Então é preciso combater essa rota. Mas esse é um esforço de médio e longo prazo. No curto prazo, o que nós precisamos é que o governo federal, é que o Ministério da Justiça adote uma atitude estruturada na direção de construir, ou na cidade de Epitassolândia, ou de Brasileia, enfim, esse é um debate que as lideranças do Estado farão, uma estrutura compatível para que nós possamos receber os haitianos com dignidade, senhor presidente, porque, por maior que seja o esforço, e eu pude ver o esforço, é uma condição subhumana a que esses seres humanos estão submetidos. Portanto, este é um tema que continuará frequentando as nossas agendas, pelo entendimento que este é um tema da República Brasileira, este é um tema do Estado brasileiro, que não pode ser tratado como secundário ou como acessório pela complexidade e pelo enfrentamento que ele necessita. Agradeço a Vossa Excelência, as senhoras e os senhores senadores. Congratulo Vossa Excelência pelo pronunciamento.